Olá, muito bom dia, que você sinta a paz e o amor de Deus inundando o seu coração no dia de hoje. Hoje nós vamos começar a falar sobre um tema muito gostoso e muito poderoso, que é o reino de Deus. Muitas pessoas pensam que o reino de Deus ela está reservada para ela quando ela sair daqui da terra, quando ela morrer, e ela vai herdar o reino de Deus lá no céu. Não é bem assim que acontece. Jesus deixou bem claro que o reino de Deus está entre nós, o reino de Deus está em nosso coração. E eu vou ler a palavra aqui para vocês terem esse entendimento, que está lá em Lucas, capítulo 17, versículos 20 e 21. Diz assim: E, interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes: O reino de Deus não vem com aparência exterior, não está no plano. Nem dirão, ei-lo aqui, ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está dentro de vós, dentro de vós. O reino de Deus está em nós, nos nossos corações. O reino de Deus, ele está na permissão de Deus em nossas vidas. Quando você permite que Deus entre, que Deus domine as suas emoções, o seu conhecimento, as suas atitudes, os seus atos, é aí que está o reino de Deus. O reino de Deus não é um plano físico. O reino de Deus ele pode ser até representado na Bíblia como algo a ser deleitado no paraíso, mas aqui o reino de Deus é na sua mente. Aqui o reino de Deus é na sua atitude, é na sua vontade. O reino de Deus é deixar Deus governar a sua vida, governar o seu coração, governar a sua mente. A gente sabe que muita gente pensa que a gente não precisa do governo de Deus, a gente não precisa que Deus age na nossa vida a todo momento. Não é assim. Nós precisamos deixar a nossa vontade em segundo plano, deixar a vontade de Deus em primeiro plano. Qual é a vontade de Deus para a sua vida? O que é que Deus está mandando você fazer? Qual é o caminho que Deus quer que você siga? É aí que está o reino de Deus. O reino ele pertence nesse plano dentro de nós. Nós temos que ter isso muito consciente. O reino de Deus é governo, é autoridade, é vontade, é governo de Deus sobre nossas vidas, é a autoridade de Deus sobre nossas vidas e a nossa vontade em permitir que Deus entre em nossas vidas. Partindo para a inteligência emocional, que é o que eu trago, é muito a palavra de Deus, é o devocional com a inteligência emocional. E partindo da inteligência emocional, quando eu deixo Deus governar na minha vida, quando eu deixo Ele ter autoridade, quando eu deixo Ele seguir a vontade dele sobre a minha vida, eu tenho emoções menos impulsivas, oscilação de emoções muito menos impulsivas, eu tenho decisões e eu reajo de forma muito mais equilibrada, eu paro de ser reativo, e a ansiedade ela perde a razão, ela perde o foco. Porque quem reina no meu pensamento é Deus. Quem reina no meu pensamento é Jesus. É a paz de Deus que reina em mim agora. Não é mais um pensamento intrusivo, impulsivo. O que acontece comigo agora é muito mais tranquilo de eu lidar, de eu ter o discernimento de controlar. E é sobre isso o reino de Deus. E aonde eu tenho exemplos práticos que eu sei que o reino de Deus está presente na minha vida. Quando eu consigo perdoar, por exemplo, uma pessoa que não tem o reino de Deus governando a sua vida não consegue perdoar. Eu digo perdão do dia a dia. Temos perdão a ser liberado de algo que nos machuca, que nos fere muito. Isso é normal. Todos nós temos dores e feridas muito fortes dentro de nós. Mas é o perdão do dia a dia. Às vezes a pessoa te deixou constrangido em algum momento no trabalho, ou no trânsito, na família, a gente não consegue liberar um simples perdão. E é sobre esse perdão que a gente tem que liberar. O segundo ponto é sobre a nossa integridade, é sermos íntegros, dia após dia. Nossa integridade não tem nada a ver com sermos apenas coerentes com nós mesmos. É sermos íntegros com a nossa vontade, é sermos íntegros com o que nós passamos de imagem para o próximo. O que eu falo é o que eu faço. Isso é integridade. E quando Deus reina a nossa vontade, nós somos íntegros de coração e de corpo e alma. E quando eu controlo a minha língua, quando eu sei que a minha impulsividade não pode exaltar na minha língua, quando eu não falo algo que eu vou me arrepender daqui a pouco,
Quando eu sei que o que eu falo tem que ser coerente para aquele momento. Porque eu vou sentir paz, que eu vou sentir alegria, em que eu vou sentir prosperidade atingindo, não a prosperidade financeira, mas a prosperidade intelectual, emocional. Isso é deixar o reino de Deus agir. Então a minha palavra para vocês hoje é essa: deixe o reino de Deus agir em abundância na sua vida. O reino de Deus está no seu coração. Permita que esse reino seja abundante. Permita que Deus transborde em sua vida de forma consciente. Permita Deus na sua vida. Que você tenha um dia onde o reino de Deus seja abundante nos seus pensamentos, que seja abundante nas suas ações, que seja abundante em como você reage com a vida. Um ótimo dia, um excelente dia para você e que você atinja todos os objetivos que você tem na sua vida. Até amanhã com o próximo devocional.